Adriana Ferreira tinha 29 anos e 2 filhos pequenos quando a vida que ela conhecia desapareceu de uma vez. Renan tinha 5 anos, Isabela tinha 3, e a casa onde moravam era alugada, um sobrado estreito de 2 quartos numa rua sem asfalto em Contagem, região metropolitana de Belo Horizonte. O aluguel era de R$ 850. Havia 6 meses que ela estava sozinha. Havia 6 meses que acordava às 5 da manhã, deixava as crianças com a vizinha Joana, pegava 2 ônibus até a Savassi e limpava casas até às 4 da tarde. 3 trabalhos de faxina por semana, R$ 1.200 no final do mês. O aluguel comia 850. Sobravam 350 para água, luz, gás, comida, remédio, tudo. Não dava. Ela sabia que não dava, mas era o que havia. E Adriana havia aprendido cedo que reclamar não mudava a aritmética. A conta de luz estava 2 meses atrasada, colada na geladeira com fita crepe. O gás havia acabado na semana anterior e ela estava cozinhando num fogareiro elétrico velho que a Joana havia emprestado. Renan reclamava que o arroz ficava duro. Isabela só comia se Adriana fingisse que o feijão era sopa mágica de princesa. Foi numa tarde de quinta-feira que Simone apareceu. Ela era a cunhada de Adriana, 4 anos mais velha, casada com um homem que trabalhava numa concessionária de carros em Betim e que tinha uma postura de quem sempre estava fazendo um favor. Simone entrou sem bater com uma sacola de pães de queijo ainda quentes e uma expressão que Adriana já conhecia, a expressão de quem vem trazer solução, mas solução que custa alguma coisa. "Você não vai conseguir ficar aqui", disse Simone sentada à mesa da cozinha com Isabela brincando no chão ao lado dela com uma boneca de pano. "O aluguel é muito caro, você não tem como pagar sozinha." Adriana estava lavando louça na pia, de costas. Ela não respondeu. "Eu e o Renato conversamos", continuou Simone. "A gente pode te ajudar, mas você precisa ser realista. Não dá para criar 2 crianças num lugar desses, sem condição, sem estrutura. O Renan precisa de escola. A Isabela ainda tá pequena. Você precisa de suporte." Adriana desligou a torneira, enxugou as mãos num pano de prato velho e virou-se devagar. Que tipo de suporte? Simone respirou fundo, como quem estava prestes a dizer algo difícil, mas necessário. "A gente estava pensando em levar o Renan para morar com a gente, só até você se organizar. A Isabela ainda é muito nova, você consegue cuidar dela. Mas o Renan precisa de uma casa com estrutura, com homem em casa, com exemplo. O Renato pode ser isso para ele." Adriana ficou parada, olhando para a cunhada. Havia algo no jeito como Simone falava, na forma como evitava olhar diretamente nos olhos dela, que deixava claro que aquilo não era uma oferta de ajuda. Era uma avaliação. Era um julgamento disfarçado de bondade. "Não", disse Adriana com a voz baixa, mas firme. Simone franziu a testa. "Adriana, você precisa pensar direito. Você não tem condições. Sozinha você não vai conseguir." "Não", repetiu Adriana dessa vez mais alto. "Os meus filhos ficam comigo. Eu dou conta." Simone ficou em silêncio por um momento. Depois levantou da cadeira com uma expressão que misturava irritação e pena. "Você vai se arrepender dessa decisão", disse, pegando a bolsa. "Quando você não tiver o que dar de comer para eles, lembra dessa conversa." Ela saiu sem se despedir. Adriana ficou parada na cozinha, ouvindo o som da porta batendo e o barulho distante de um caminhão passando na rua. Isabela continuava brincando no chão, alheia a tudo. Renan apareceu na porta do quarto com os olhos grandes e assustados. A tia Simone estava brava? Adriana abaixou, ficou na altura dele e segurou o rosto pequeno com as 2 mãos. "Não, meu amor." Ela só estava preocupada. "Mas tá tudo bem. A gente vai ficar junto. Sempre." Renan abraçou o pescoço dela com força e Adriana fechou os olhos, sentindo o peso daquela promessa que havia acabado de fazer. Na semana seguinte, Adriana perdeu um dos trabalhos de faxina. A patroa, Deivera, disse que estava reduzindo despesas e que ia começar a limpar a casa ela mesma. Agradeceu pelos serviços e pagou a última semana com um envelope que parecia mais fino do que o normal. Adriana não discutiu, só pegou o dinheiro, agradeceu e saiu. Com o que sobrava dos 2 trabalhos que ainda tinha, Adriana ganhava R$ 800 por mês.
O aluguel era 850. Estava devendo. A conta não fechava mais de jeito nenhum. Foi numa manhã de quinta-feira, 3 semanas depois da visita de Simone, que o carteiro bateu na porta. Adriana estava dando café da manhã para as crianças, pão com margarina e leite morno, quando ouviu o toque da campainha. Ela abriu a porta e recebeu um envelope grande de papel pardo, com o selo do cartório de Curvelo, uma cidade no interior de Minas que ela conhecia vagamente. Ela abriu o envelope ali mesmo, em pé, na soleira da porta, com o carteiro já descendo a rua. Dentro havia um documento com selo de tabelião e uma carta escrita à mão. O documento era um inventário. Dizia que Antônio Ferreira, sogro de Adriana, havia falecido 8 meses antes. Adriana não tinha sido avisada. O marido dela raramente falava do pai, um homem que havia sumido da vida dele quando ele ainda era criança e que havia vivido sozinho numa propriedade rural em Corinto, município vizinho a Curvelo. Em testamento lavrado 4 anos antes, Antônio havia deixado tudo para o filho único: um rancho de 8 alqueires, uma casa de adobe com telhado de barro e uma cabra. A carta era do tabelião, escrita numa caligrafia apressada. Prezada senhora, o rancho está em estado de abandono. A estrutura da casa apresenta rachaduras e infiltrações. O açude secou em 2021. A propriedade não possui energia elétrica ativa. Não há valor de mercado estimado. A cabra está viva, mas idosa. Atenciosamente, Dr. Otávio Mendes. Adriana leu a carta 2 vezes. Depois olhou para o documento de inventário, para o nome do marido escrito ali como herdeiro principal e logo abaixo, o seu nome como esposa e herdeira por direito matrimonial. Rancho, casa de adobe, sem energia, sem valor. Ela ficou parada na porta, com o envelope na mão, ouvindo Renan e Isabela brigando por causa de um pedaço de pão na cozinha. Naquela noite, depois de colocar as crianças para dormir, Adriana ficou sentada à mesa da cozinha com o documento aberto na frente dela. Ela pegou o celular e ligou para o número do cartório que estava no rodapé da carta. Atendeu uma mulher jovem, com voz cansada de final de expediente. Cartório Mendes. Boa noite. Boa noite. Meu nome é Adriana Ferreira. Recebi um inventário hoje. Queria saber se é verdade, se o rancho existe mesmo. A mulher pausou. Senhora, se o documento tem selo do cartório, é verdade. O Dr. Otávio não manda correspondência sem fundamento. A senhora é a viúva? Sou. Então a propriedade é sua. Está registrada no seu nome desde a semana passada. A senhora pode vir buscar as chaves quando quiser. Elas estão aqui no cartório. Adriana agradeceu e desligou. Ficou olhando para o celular por um longo tempo, com a luz da tela iluminando o rosto dela no escuro da cozinha. Na manhã seguinte, ela pediu o carro emprestado para Joana, uma vizinha que tinha um Palio velho e que devia alguns favores para Adriana por conta de vezes em que ela havia cuidado do filho da mulher de graça. "Onde você vai?" perguntou Joana, entregando a chave. "Resolver uma coisa", disse Adriana. Ela colocou Renan e Isabela no banco de trás, com uma mochila pequena cheia de biscoitos, suco de caixinha e uma muda de roupa para cada um. E saiu de Contagem às 6 da manhã, antes do trânsito engrossar. A viagem até Curvelo durou 3 horas. Adriana dirigia devagar, com cuidado, porque o Palio fazia barulho estranho no motor e ela não queria arriscar. Renan dormiu quase a viagem inteira. Isabela ficou acordada, olhando pela janela e perguntando a cada 15 minutos quando iam chegar. "Já tá quase", mentia a Adriana. Elas chegaram em Curvelo às 9h30. O cartório ficava numa rua estreita no centro entre uma farmácia e uma loja de ferragens. Adriana entrou com as 2 crianças, uma em cada mão. O Dr. Otávio era um homem de uns 60 anos, com bigode grisalho e óculos de leitura pendurados no pescoço. Ele reconheceu Adriana pelo nome e foi buscar um envelope pardo numa gaveta de arquivo. "As chaves estão aqui", disse ele, entregando o envelope. "E tem um mapa também. O rancho fica a 40 minutos daqui, em Corinto. Estrada de terra. A senhora vai precisar de um carro com suspensão boa, ou paciência." Adriana abriu o envelope.
Dentro havia 2 chaves enferrujadas e um papel com um mapa desenhado à mão, com indicações de curvas, árvores e uma ponte de madeira. "A casa tá habitável?" perguntou Adriana. O Dr. Otávio olhou para ela por cima dos óculos. "Depende do que a senhora chama de habitável." Adriana agradeceu, pegou o envelope e saiu. A estrada para Corinto era uma sequência de buracos, poeira e curvas que faziam o Palio gemer. Isabela reclamou de enjoo. Renan ficou quieto, olhando pela janela com uma expressão séria demais para uma criança de 5 anos. Quando finalmente chegaram ao rancho, já era meio-dia. O sol batia forte e não havia sombra. A porteira estava caída, encostada numa cerca de arame farpado que havia perdido metade dos mourões. Adriana parou o carro, desceu e ficou parada, olhando. A casa era pequena, um retângulo de adobe com telhado de barro que havia desabado do lado esquerdo. As janelas não tinham vidro. A porta da frente estava meio aberta, pendurada por uma dobradiça só. Ao lado da casa, havia um curral de madeira podre e mais adiante um açude seco, só barro rachado e capim seco. E no meio do terreiro, amarrada num poste de madeira com uma corda fina, estava a cabra. Ela era magra, com o pelo marrom claro sujo de terra e os ossos das costelas marcados. Olhava para Adriana com uma expressão que parecia uma mistura de indiferença e cansaço. Adriana ficou parada, com Renan e Isabela ao lado dela, os 3 olhando para aquilo que agora era deles. "É aqui que a gente vai morar?" perguntou Renan com a voz baixa. Adriana não respondeu de imediato. Ela olhou para a casa desabando, para o açude seco, para a cabra amarrada, para a imensidão de terra vermelha ao redor que não produzia nada além de poeira e silêncio. Depois olhou para os filhos. Para Renan, que segurava a mão dela com força. Para Isabela, que estava começando a chorar baixinho. "É", disse Adriana, finalmente. "É aqui. Se você já passou por um momento em que perdeu tudo e teve que recomeçar do zero, deixe nos comentários. Sua história pode inspirar outras pessoas. E se você quer saber o que Marina encontrou naquele rancho abandonado e como uma cabra magra mudou tudo, deixe o like e continue com a gente. Porque tem coisa escondida ali que nem ela imaginava." Adriana entrou na casa devagar, empurrando a porta com cuidado porque ela estava pendurada só por uma dobradiça e parecia prestes a cair. O cheiro era de mofo, terra molhada e madeira velha. Havia teias de aranha nos cantos do teto. O chão era de cimento cru, rachado em vários lugares, com capim crescendo pelas frestas. A sala era pequena, com uma janela sem vidro que dava para o terreiro. No canto havia um fogão a lenha de tijolos, coberto de cinza antiga. Renan entrou atrás dela, segurando a mão de Isabela. Ele olhou ao redor com os olhos arregalados. "Não tem luz?" perguntou. "Não tem", disse Adriana, "por enquanto." Isabela soltou a mão do irmão e correu até a janela. Subiu numa pedra que servia de degrau e ficou olhando para fora. "Mãe, a cabra tá olhando para mim." Adriana foi até a janela e olhou. A cabra continuava amarrada no poste, mastigando um tufo de capim seco com a mesma expressão de indiferença. Havia algo quase cômico naquilo, na forma como o animal parecia completamente alheio à situação, como se aquele abandono todo fosse normal. Adriana passou o resto da tarde explorando a propriedade. Havia 2 quartos pequenos nos fundos da casa, ambos com o teto inteiro, o que já era uma vitória. Um deles tinha uma cama de ferro enferrujada encostada na parede. O outro estava vazio, só poeira e uma janela quebrada. O banheiro era uma casinha de madeira do lado de fora, com um buraco no chão e cheiro forte de urina velha. O curral ao lado da casa estava em ruínas, com as tábuas de madeira apodrecidas e caídas. O açude era maior do que ela havia imaginado, talvez uns 30 metros de diâmetro, mas estava completamente seco, com o fundo de barro rachado formando desenhos irregulares que pareciam mapas de lugares que não existiam. Adriana andou até a borda do açude e ficou parada ali, olhando para aquela extensão de nada. Havia algo sufocante naquele silêncio. Não era o silêncio da cidade, interrompido por carros e vozes. Era um silêncio denso, pesado, que parecia engolir qualquer som antes que ele se formasse completamente.
Ela pensou na casa alugada em Contagem. Pensou no barulho dos vizinhos, no cheiro de fritura que subia do andar de baixo, no som dos ônibus passando na rua. Pensou em como aquilo, que sempre havia parecido pouco, agora parecia imensamente distante. Quando voltou para a casa, Renan e Isabela estavam sentados no chão da sala, compartilhando o último pacote de biscoito da mochila. Adriana sentou ao lado deles. "A gente vai dormir aqui hoje?" perguntou Renan. Adriana olhou pela janela. O sol estava começando a descer, tingindo o céu de laranja. "Vamos", disse ela. "Só por hoje. Amanhã a gente volta para casa e decide o que fazer." Mas ela sabia, enquanto dizia aquilo, que não havia decisão a tomar. Ela não tinha mais casa. Ela tinha aquilo: um rancho caindo aos pedaços, uma cabra magra e 8 alqueires de terra vermelha que não valiam nada. Eles dormiram na cama de ferro do quarto dos fundos, os 3 juntos, cobertos com uma manta velha que Adriana havia encontrado dobrada dentro de um baú de madeira. A noite era silenciosa demais. Isabela acordou 2 vezes, chorando, dizendo que tinha medo do escuro. Adriana aninava, cantando baixinho uma música que a própria mãe costumava cantar para ela quando era pequena. Renan ficou acordado por um longo tempo, olhando para o teto. Adriana sabia que ele estava acordado pela respiração, mas não disse nada. Só segurou a mão pequena dele até sentir que ele finalmente relaxava e dormia. Na manhã seguinte, Adriana acordou com o som de Isabela rindo. Ela se levantou, confusa, e foi até a sala. Isabela estava na janela, jogando pedacinhos de biscoito para a cabra, que mastigava com a mesma calma de sempre. "Ela gosta de biscoito", disse Isabela sorrindo. Adriana foi até a janela e ficou olhando. A cabra levantou a cabeça e olhou para ela por um momento, com aqueles olhos amarelados e indiferentes, antes de voltar a mastigar. Foi naquele momento que Adriana percebeu algo que não havia percebido no dia anterior. Do lado direito da casa, meio escondido por um pé de goiaba seco, havia uma construção pequena de tijolos, com uma porta de madeira trancada com um cadeado velho. Ela pegou as chaves que o Dr. Otávio havia dado e foi até lá. A segunda chave, menor e mais enferrujada, entrou no cadeado. Ela teve que forçar, girando devagar até ouvir o clique. O cadeado abriu. Adriana empurrou a porta. Dentro estava escuro. Ela usou a lanterna do celular para iluminar. Era um pequeno depósito com prateleiras de madeira nas paredes laterais. E nas prateleiras havia ferramentas. Muitas ferramentas. Enxadas, pás, um martelo, pregos enferrujados em latas velhas de tinta, arame, uma serra de mão, uma foice com o cabo rachado. E no canto, encostadas na parede, havia tábuas de madeira, empilhadas com cuidado, ainda em bom estado. Adriana ficou parada, olhando para aquilo. Havia algo naquela organização, na forma como as ferramentas estavam dispostas, que contava uma história. Alguém havia cuidado daquilo. Alguém havia guardado aquelas coisas pensando que um dia elas seriam usadas de novo. Ela pegou uma das enxadas, sentiu o peso na mão. O cabo estava gasto, marcado pelo uso, mas firme. Saiu do depósito e ficou parada no terreiro, segurando a ferramenta, olhando para a terra vermelha ao redor. Renan apareceu na porta da casa. "Mãe, o que você vai fazer?" Adriana olhou para ele, depois para a enxada na mão, depois para a casa desabada, para o açude seco, para a cabra amarrada. "Vou consertar a cerca", disse ela finalmente. Para a cabra não fugir. Foi o que ela fez. Passou a manhã inteira levantando os mourões caídos, amarrando o arame com as mãos, improvisando com o que encontrava. Não ficou perfeito. Ficou torto, frágil, mas ficou. Quando terminou, soltou a cabra do poste e a conduziu até dentro do cercado improvisado. A cabra entrou, mastigou um tufo de capim e ficou parada, olhando para Adriana com aquela expressão que não mudava nunca. "Pronto", disse Adriana para ninguém em especial. "Agora você tem onde ficar." À tarde ela foi até a cidade de Corinto, a 15 minutos de estrada de terra. Era uma cidade pequena, com uma praça central, uma igreja branca e algumas lojas. Adriana entrou num mercadinho e comprou arroz, feijão, óleo, sal, fósforo e 2 velas.
Gastou R$ 47. Era o que tinha. No caminho de volta, ela parou num posto de gasolina e perguntou ao frentista se ele conhecia alguém que fazia bico de eletricista. "Tem o Geraldo", disse o homem, um senhor de uns 50 anos, magro, com boné sujo de graxa. "Ele faz uns servicinhos por aqui. Mora ali na rua de trás da igreja. Casa Azul." Adriana anotou mentalmente. Não tinha dinheiro para pagar eletricista agora, mas um dia teria. Um dia. Quando voltou ao rancho, Renan e Isabela estavam brincando perto do açude seco, desenhando na terra com gravetos. Adriana parou o carro e ficou olhando pela janela. Havia algo diferente neles. Renan sorria. Isabela cantarolava uma música inventada. Ela desceu do carro e foi até eles. "Achamos uma tartaruga", disse Isabela toda animada, mostrando uma pedrinha redonda. "Olha, não era uma tartaruga, era uma pedra." Mas Adriana sorriu. "Que legal. Vamos dar um nome para ela?" "Pipoca", disse Isabela sem hesitar. Adriana passou os 3 dias seguintes limpando a casa. Varreu o chão, tirou as teias de aranha, lavou as janelas que ainda tinham moldura. Usou uma das tábuas do depósito para tampar o buraco do teto da cozinha, pregando com pregos tortos que achou numa lata velha. Não ficou bonito, mas segurava. À noite, ela cozinhava no fogão a lenha, usando gravetos secos que encontrava ao redor da casa. O arroz queimava no fundo da panela, o feijão ficava duro, mas era comida. As crianças comiam sem reclamar. Foi na 4ª noite, quando Adriana estava sentada do lado de fora da casa, olhando para o céu cheio de estrelas, que ela ouviu um barulho vindo do depósito. Um arrastar leve, como se alguém estivesse mexendo em algo. Ela levantou devagar, pegou uma lanterna e foi até lá. Empurrou a porta que estava entreaberta. Iluminou o interior. No fundo do depósito, atrás das prateleiras, havia algo que ela não havia visto antes. Uma caixa de madeira, pequena, com uma tampa fechada. Adriana se abaixou, puxou a caixa e a trouxe para fora. Sentou no chão do terreiro, sob a luz fraca da lanterna, e abriu a tampa. Dentro havia cadernos. 5 cadernos escolares, com capas duras de cores desbotadas. E em cima deles um envelope amarelado. Adriana pegou o envelope. Estava endereçado à mão, com uma caligrafia trêmula. "Para quem ficar com a terra." Ela abriu o envelope devagar. Dentro havia uma carta, escrita em papel de caderno, com a mesma caligrafia. "Se você está lendo isso é porque ficou. A maioria não fica. A maioria vende, abandona ou desiste nos primeiros dias. Mas se você ficou, é porque viu algo que vale a pena. Ou porque não tinha outro lugar para ir. Tanto faz. O que importa é que você está aqui. Meu nome é Antônio Ferreira. Esta terra foi minha por 40 anos. Eu a comprei com dinheiro de uma vida inteira de trabalho. Plantei, colhi, perdi safras, reconstruí cercas, enterrei animais, vi o açude secar 3 vezes. Tem gente que acha que terra é investimento. Não é. Terra é compromisso. Nos cadernos que estão nessa caixa, eu anotei tudo o que aprendi. Onde cavar poço. Onde a terra é boa. Quando plantar. Como consertar a bomba do açude quando ela quebrar. Como lidar com a seca. Como fazer a cabra produzir leite mesmo quando não tem pasto. Não sei quem você é. Não sei se é homem ou mulher, novo ou velho. Mas se você leu até aqui, faça uma coisa por mim. Não desista nos primeiros 6 meses. Dê tempo para a terra te mostrar o que ela pode ser. E se precisar de ajuda, procure o Benedito. Ele mora na fazenda ao lado, 3 quilômetros para leste. Ele sabe tudo o que eu sei, e mais um pouco. A cabra se chama Estrela. Ela tem 9 anos, mas ainda dá leite se você souber tirar. Trate bem dela. Ela ficou comigo nos piores dias. Boa sorte. Antônio Ferreira. Adriana leu a carta 3 vezes. Depois pegou o primeiro caderno e abriu. As páginas estavam cheias de anotações à mão, com desenhos, mapas, datas. Janeiro de 1998. Cavei o poço a 12 metros de profundidade, lá do sul da casa. Água limpa, sem gosto de ferro. Ela folheou os cadernos, um por um. Havia décadas de informação ali. Décadas de tentativas, erros, acertos.
Um homem que havia passado a vida inteira aprendendo como fazer aquela terra funcionar, e ele havia deixado tudo ali, para quem ficasse. Adriana fechou o caderno devagar e ficou sentada no chão, com a carta na mão, ouvindo o silêncio da noite e o som distante da cabra mastigando o capim. Pela primeira vez desde que havia chegado, ela não sentiu medo. Sentiu algo diferente, algo parecido com esperança. Se essa história está tocando você, deixe o like e continue com a gente, porque o que Adriana vai descobrir nesses cadernos vai mudar tudo. E a cabra estrela, bem, ela guarda um segredo que o velho Antônio não colocou em palavras. Adriana passou a madrugada lendo os cadernos à luz de vela. Renan e Isabela dormiam no quarto, enrolados na manta velha, enquanto ela ficava sentada à mesa improvisada da sala, virando páginas com cuidado para não rasgar o papel amarelado pelo tempo. O primeiro caderno começava em 1983, quando Antônio havia comprado a terra. Ele descrevia cada detalhe: o preço pago, as condições da escritura, o estado da propriedade quando chegou. A casa era pior do que está agora. Ele escreveu numa entrada de março daquele ano. Não tinha teto. O açude tinha sido abandonado há tanto tempo que virou pasto. Mas a terra era boa. Eu sabia que era boa pela cor. Adriana virou as páginas devagar. Havia desenhos técnicos de como ele havia reconstruído o telhado, com medidas anotadas em centímetros, indicações de onde colocar as vigas, como amarrar as telhas. Havia listas de materiais com preços de 40 anos atrás que pareciam de outro mundo. Cimento, 2 cruzeiros o saco. Prego, 50 centavos o quilo. No segundo caderno de 1987, as anotações mudavam de tom. Ele escrevia sobre a seca. Março. Açude secou pela primeira vez. Perdi 4 cabras. A estrela sobreviveu porque aprendi a dar água com conta-gotas 3 vezes ao dia. Ela é mais forte que parece. Adriana parou nessa página. Estrela. A cabra magra no terreiro tinha nome desde sempre. Tinha sobrevivido à seca. Tinha 9 anos quando Antônio escreveu a carta, o que significava que agora, quantos anos depois? Ela fez as contas mentalmente. A carta era de 4 anos atrás. Estrela tinha 13 anos agora. Ela fechou o caderno e foi até a janela. A cabra estava deitada perto da cerca com os olhos fechados. Velha, magra, mas viva. Adriana voltou para a mesa e continuou lendo. O terceiro caderno era diferente. Era técnico, quase como um manual. Como cavar poço artesiano com ferramentas manuais, dizia o título na primeira página. Antônio descrevia o processo passo a passo com desenhos detalhados. Ele havia cavado 3 poços na propriedade ao longo dos anos. 2 haviam secado. O terceiro, do lado sul da casa, ainda funcionava. A água está a 12 metros de profundidade. Usei balde e corda nos primeiros anos. Depois comprei uma bomba manual usada em Curvelo. Custou R$80, mas durou 15 anos. Quando quebrar, tem outra guardada no depósito embrulhada em lona. Adriana levantou de um salto. Voltou ao depósito com a lanterna procurando nas prateleiras. No canto mais escuro, embaixo de um monte de sacos de estopa velhos, encontrou um pacote embrulhado em lona preta, amarrado com barbante. Abriu. Dentro estava uma bomba manual, enferrujada, mas inteira. E ao lado, embrulhado em jornal velho, um bilhete. Se você está lendo isso, é porque a primeira bomba quebrou. Esta aqui vai durar mais 10 anos se você limpar o filtro todo mês. Instruções no caderno 3, página 47. Adriana ficou parada, segurando o bilhete. Havia algo profundamente comovente naquilo. Um homem que havia passado décadas sozinho naquele rancho, escrevendo instruções para alguém que ele nunca conheceria. Planejando para o futuro de uma pessoa que ainda não existia na vida dele. Ela voltou para dentro da casa, pegou o caderno 3 e foi direto à página 47. Lá estavam as instruções, escritas com a mesma caligrafia trêmula, com desenhos técnicos mostrando como desmontar a bomba, limpar cada peça, montar de volta. Adriana passou os dias seguintes seguindo as instruções dos cadernos como se fossem um roteiro sagrado. Encontrou o poço do lado sul da casa, coberto por tábuas velhas e capim. Limpou a abertura,
Testou a profundidade com uma corda e uma pedra amarrada na ponta. 12 metros, exatamente como Antônio havia dito. A bomba manual antiga ainda estava lá, presa a uma estrutura de madeira. Adriana tentou acionar. Estava travada. Passou uma tarde inteira desmontando, limpando com querosene que achou no depósito, montando de volta. Quando finalmente conseguiu fazer funcionar, ouviu o som da água subindo pelo cano. Um jorro fraco, mas constante, de água limpa, sem gosto de ferro. Renan e Isabela vieram correndo quando ouviram o barulho. Ficaram ali, os três, olhando para a água caindo no balde de metal enferrujado que Adriana havia colocado embaixo. "A gente tem água", disse Renan, com os olhos arregalados. "A gente tem água", repetiu Adriana, e pela primeira vez em meses, sentiu vontade de chorar de alívio. Naquela noite, ela cozinhou com água do poço. Lavou o rosto das crianças com água do poço. Encheu uma garrafa PET velha e guardou perto da cama como quem guarda tesouro. No caderno 4, Antônio escrevia sobre plantio. "A terra vermelha aqui é boa para milho, feijão e mandioca. Mas tem que esperar a chuva. Não adianta plantar na seca. A semente morre antes de brotar." Ele havia feito tabelas meteorológicas, anotando mês a mês quando chovia, quanto chovia, quando era seguro plantar. Adriana estava em maio. Segundo as anotações de Antônio, a chuva começava em outubro. Ainda faltavam 5 meses, mas havia outra anotação numa página separada com uma estrela desenhada na margem. "Se precisar de comida antes da safra, tem 2 coisas que funcionam: horta pequena perto do poço, regar na mão todo dia, e leite da estrela." Adriana virou a página. Lá estava um capítulo inteiro sobre como tirar leite de cabra. A estrela só dá leite se você conversar com ela primeiro. Não é brincadeira. Ela precisa confiar. Sente no banquinho, põe a mão devagar, fala qualquer coisa, ela decide se você merece ou não. Adriana fechou o caderno e olhou pela janela. Estrela estava deitada perto da cerca, mastigando capim com a calma de sempre. Na manhã seguinte, Adriana acordou cedo, antes do sol nascer. Pegou um banquinho de madeira que havia no depósito, um balde limpo e foi até o cercado. Estrela levantou a cabeça quando ela se aproximou, mas não se mexeu. Adriana sentou no banquinho ao lado da cabra. Não sabia o que dizer. Ficou ali, em silêncio, com a mão pousada de leve no pelo áspero do animal. "Oi, Estrela?", disse ela finalmente. A voz saiu baixa, meio sem jeito. "Eu sou a Adriana. Eu não sei o que eu tô fazendo aqui. Não sei se vou conseguir. Mas o Antônio deixou você pra mim. Ou deixou eu pra você. Não sei." A cabra virou a cabeça, olhou para Adriana com aqueles olhos amarelados e voltou a mastigar. Adriana pôs a mão devagar perto do úbere, como as instruções do caderno diziam. Estrela não se mexeu. Ela começou a ordenhar, devagar, sem pressa, do jeito que Antônio havia desenhado. E o leite começou a cair no balde, gota por gota, fino, morno, vivo. Quando terminou, havia meio copo de leite no fundo do balde. Não era muito, mas era alguma coisa. Adriana levou o leite para dentro. Renan e Isabela ainda dormiam. Ela esquentou o leite numa panela pequena, dividiu em 2 copos e acordou as crianças. "Toma", disse ela. "É leite da Estrela." Isabela tomou de uma vez, lambeu os lábios e pediu mais. Renan tomou devagar, olhando para a mãe com uma expressão séria. "Tá bom", disse ele finalmente. "É melhor que o da caixinha." Adriana sorriu. Nos dias seguintes, ela começou a seguir as outras instruções dos cadernos. Limpou um pedaço de terra perto do poço, usando a enxada que havia encontrado no depósito. Cavou uma horta pequena, de 2 metros por 2, com linhas retas marcadas com barbante. No caderno 4, Antônio havia anotado que ele guardava sementes num pote de vidro dentro de uma lata, no depósito, longe da umidade. Adriana procurou e encontrou. Dentro do pote havia saquinhos de papel com sementes de alface, coentro, cebolinha, tomate. E um bilhete. As sementes duram 3 anos se guardadas direito. Depois disso, a chance de germinar cai. Plante todas. Veja o que brota. Adriana plantou.
Regou com água do poço, usando um regador improvisado com garrafa PET furada. Todo dia, de manhã e de tarde. Renan ajudava segurando o balde. Isabela ficava sentada na borda da horta, conversando com as sementes, mandando elas crescerem. 2 semanas depois, começaram a brotar. Pequenos pontos verdes rompendo a terra vermelha. Alface, coentro, tomate. Adriana ficou ajoelhada na beira da horta, olhando para aquilo com uma sensação que não conseguia nomear. Era pequeno, era quase nada. Mas era dela. Estava vivo porque ela havia feito. Foi naquela semana que ela decidiu ir procurar Benedito, o vizinho que Antônio havia mencionado na carta. Ela deixou as crianças brincando perto da casa, com ordem estrita de não sair do terreiro, e pegou a estrada de terra que ia para o leste. 3 quilômetros, Antônio havia dito. Ela foi andando, porque o palio da Joana já havia sido devolvido fazia dias e não tinha dinheiro para combustível de qualquer jeito. A fazenda de Benedito era grande, com cerca de arame bem conservada, porteira pintada de branco, um açude cheio. Havia gado pastando nos campos, umas 20 cabeças, todas gordas e saudáveis. A casa era de alvenaria, com varanda, telhas novas, janelas com vidro. Adriana ficou parada na porteira, hesitante. Havia algo intimidador naquilo, na diferença entre aquele lugar e o rancho dela. Ela estava prestes a voltar quando um homem apareceu na varanda. Era alto, uns 60 e poucos anos, com chapéu de palha e camisa de manga comprida. Ele a viu e acenou. "Pode entrar!" gritou. "Porteira está aberta!" Adriana abriu a porteira, fechou atrás de si e foi andando devagar em direção à casa. O homem desceu da varanda e veio ao encontro dela. Ele tinha um rosto queimado de sol, rugas profundas ao redor dos olhos, mãos grandes e calejadas. "Benedito", disse ele, estendendo a mão. "E você deve ser a pessoa que ficou com o rancho do Antônio." Adriana apertou a mão dele. "Adriana, como você sabe?" Benedito sorriu. "Cidade pequena. Todo mundo sabe de tudo. Ouvi dizer que tem alguém lá com 2 crianças e que a estrela tá viva. Isso já é mais do que a maioria consegue." Ele a convidou para entrar. A casa era simples por dentro, mas limpa, com móveis de madeira escura e cheiro de café fresco. A mulher dele, Dona Marisa, uma senhora baixinha de uns 50 anos com avental floral, serviu café e pão de queijo ainda quente. Adriana comeu devagar, com a sensação de que estava aproveitando algo que não sabia quando teria de novo. "O Antônio era meu amigo", disse Benedito, sentado à mesa, mexendo o café com uma colherinha pequena. "Conheci ele quando cheguei aqui, há 30 anos. Ele já estava lá sozinho, cuidando daquela terra que todo mundo dizia que não valia nada. Mas ele sabia que valia. Ele deixou cadernos", disse Adriana, "com instruções, sobre tudo." Benedito assentiu. "Ele me contou que ia fazer isso. Disse que queria deixar tudo escrito caso alguém ficasse. Eu falei que ele estava louco, que ninguém ia querer ficar. Mas ele disse que se a pessoa certa chegasse, ia precisar de ajuda." Ele olhou para Adriana. "E você veio procurar ajuda. Isso quer dizer que você está levando a sério." "Não tenho escolha", disse Adriana baixinho. Benedito ficou quieto por um momento. Depois levantou. "Vem comigo." Ele a levou até o galpão atrás da casa. Dentro havia ferramentas, sacos de ração, equipamentos de todo tipo. Benedito pegou uma caixa de papelão e começou a colocar coisas dentro. Um rolo de arame novo, pregos, uma serra em bom estado, um saco de ração para a cabra. "Leva isso", disse ele. "A ração é boa para a estrela. Ela vai produzir mais leite." "Eu não posso pagar." "Não tô pedindo pagamento", interrompeu Benedito. "O Antônio me ajudou quando eu cheguei aqui. Me ensinou metade do que eu sei. Agora eu ajudo quem ficou com a terra dele. É assim que funciona." Adriana sentiu a garganta apertar. Benedito colocou a caixa nos braços dela. "E mais uma coisa. Quando a chuva começar, vem aqui. Vou te dar semente boa de milho e feijão, de graça. Você planta, colhe e me devolve o dobro de semente na próxima safra. É empréstimo, não doação. Assim você não fica devendo favor." Adriana assentiu, sem conseguir falar.
No caminho de volta, carregando a caixa pesada, ela chorou. Não de tristeza, de outra coisa. De alívio. De descobrir que ainda havia gente no mundo que ajudava sem querer nada em troca. Naquela noite, ela deu a ração nova para a Estrela. A cabra cheirou, comeu devagar e olhou para Adriana com uma expressão que quase parecia gratidão. Adriana sentou no banquinho ao lado dela com a mão pousada no pelo áspero. "A gente vai conseguir", disse ela baixinho. "Eu não sei como, mas a gente vai." Estrela continuou mastigando, indiferente como sempre. Mas havia algo reconfortante naquela indiferença. Como se a cabra soubesse, depois de 13 anos de sobrevivência, que promessas não importavam tanto quanto ações. Se você está acreditando na história de Adriana, deixe o like. Porque agora, com os cadernos de Antônio, a água do poço, o leite da Estrela e a ajuda do Benedito, as coisas vão começar a mudar de verdade. Mas nem tudo vai ser fácil. E tem alguém que ainda não desistiu de tirar tudo dela. Adriana acordou com o som de um motor. Eram 7 da manhã de uma terça-feira, o sol já alto, e ela estava tirando leite de Estrela quando ouviu o barulho de um carro parando na porteira. Ela levantou do banquinho devagar, pôs o balde de leite no chão e foi até a frente da casa. Era um Corolla cinza, limpo, com placa de Belo Horizonte. A porta do motorista se abriu e saiu Simone. Ela usava calça jeans clara, blusa branca e óculos escuros grandes que cobriam metade do rosto. Atrás dela saiu Renato, o marido, com camisa polo azul e tênis branco que parecia nunca ter pisado em terra. Adriana ficou parada na varanda esperando. Simone veio andando pelo terreiro, desviando de pedras e buracos com cuidado exagerado, como quem está num lugar que considera sujo. Parou a uns 3 metros da varanda e tirou os óculos. "Então é aqui que você está morando", disse ela, olhando ao redor com uma expressão que misturava espanto e desdém. "Adriana, pelo amor de Deus." Adriana não respondeu. "Eu vim buscar as crianças", disse Simone direto ao ponto. "Isso aqui não é lugar para elas. Não tem estrutura, não tem escola, não tem nada. Você não pode criar 2 crianças num lugar desses." "Posso", disse Adriana com a voz baixa, mas firme. Simone respirou fundo, colocou os óculos de volta e cruzou os braços. Renato conversou com um advogado. "A gente pode entrar com um pedido de guarda, alegando que você não tem condições de cuidar deles." E olhando para isso aqui, ela gesticulou vagamente para a casa com o telhado remendado, para o terreiro de terra vermelha. "Acho que qualquer juiz vai concordar." Adriana sentiu o coração acelerar, mas manteve a expressão neutra. "Eles estão bem. Eles estão comigo. E vão continuar comigo." "Adriana, seja razoável", disse Simone com um tom de voz que tentava parecer gentil, mas soava condescendente. "Você não tem emprego, não tem renda. Esse rancho não vale nada. Você não vai conseguir vender, e mesmo se conseguisse, não ia dar para nada. Quanto tempo você acha que consegue sustentar 2 crianças aqui? Mais 1 mês? 2? Renato, que havia ficado parado ao lado do carro até então, se aproximou. "A gente não quer ser ruim, Adriana. A gente só quer o melhor para os meninos. Eles podem morar com a gente, estudar em escola boa, ter comida de qualidade." "Eles têm comida", interrompeu Adriana. "E vão ter escola quando a matrícula abrir." "Em que escola?", perguntou Simone com um riso curto e sem humor. "Aqui em Corinto, uma cidade que nem farmácia decente tem?" Foi quando Renan apareceu na porta da casa. Ele estava com uma camiseta velha, short remendado, pés descalços sujos de terra. Segurava na mão um pé de alface que havia arrancado da horta. "Mãe, posso levar para o Benedito?" Ele pediu para ver como está crescendo. Adriana virou para ele. "Pode, meu amor, mas lava antes." Renan entrou de volta para dentro. Simone olhou para Adriana com uma expressão que era quase de pena. "Ele está descalço, Adriana, com os pés sujos, arrancando alface. Isso não é vida para uma criança. Isso é vida no campo", disse Adriana. "E ele está feliz." "Feliz?", repetiu Simone incrédula. "Ele não sabe o que é feliz. Ele tem 5 anos. Ele precisa de adultos que tomem decisões certas por ele."
Adriana desceu da varanda devagar e ficou de frente para a cunhada. Havia algo diferente nela. Simone percebeu. Adriana estava mais magra, mais queimada de sol, com as mãos calejadas e uma postura que não tinha antes. Uma firmeza. "Vocês vão embora agora", disse Adriana com a voz calma, mas inabalável. "E não voltem." Simone deu um passo para trás, surpresa com o tom. "Adriana, você não está entendendo. A gente vai entrar com o processo. Você não tem como ganhar. Olha para você, olha para esse lugar. Nenhum juiz vai deixar 2 crianças morando num barraco sem luz." "Não é um barraco", disse Adriana. "É um rancho e tem luz, tem água, tem comida e tem eu. E isso é mais do que vocês têm para oferecer." Renato trocou um olhar com Simone. Ele pôs a mão no ombro dela, um gesto que dizia: "Vamos embora." Mas Simone não se mexeu. "Você vai se arrepender", disse ela com a voz tremendo levemente. "Quando não tiver o que dar de comer para eles, quando o dinheiro acabar, quando o inverno chegar e não tiver como aquecer essa casa, você vai se lembrar dessa conversa." Adriana não respondeu. Só ficou ali, em pé, olhando para a cunhada com uma expressão serena que irritava mais do que qualquer palavra poderia. Simone virou e foi embora, pisando duro na terra. Renato a seguiu. Entraram no carro e arrancaram, levantando uma nuvem de poeira vermelha que ficou suspensa no ar por um longo tempo depois que eles sumiram na curva. Adriana ficou parada no terreiro tremendo. Não de medo, de raiva. De algo que havia segurado por tempo demais e que agora pulsava nas mãos, no peito, na garganta. Ela entrou na casa, foi até o quarto e se trancou. Sentou na cama de ferro e chorou, baixinho, com a mão na boca para as crianças não ouvirem. Naquela noite, depois de colocar Renan e Isabela para dormir, Adriana pegou os cadernos de Antônio de novo. Ela estava no caderno 5, o último. As páginas eram diferentes. Não eram instruções técnicas. Eram reflexões, pensamentos soltos. Datas espalhadas ao longo de anos. Julho de 2015. Tem gente que acha que solidão é ruim, mas solidão é só silêncio. E no silêncio a gente ouve coisas que o barulho esconde. Aprendi mais nesse rancho sozinho do que aprendi em 40 anos no meio de gente. Dezembro de 2018. Estrela tá velha. Veterinário disse que ela não vai durar muito. Mas ela continua ali, teimosa. Tem bicho que não desiste enquanto tem chão debaixo dos pés. Adriana virou as páginas devagar. No final do caderno havia uma última entrada, datada de apenas 6 meses antes da morte de Antônio. Março de 2022. Não sei quem vai ficar com essa terra quando eu morrer. Mas quem ficar precisa saber de uma coisa. Essa terra não é generosa. Ela não dá nada de graça, mas ela é justa. Se você plantar, ela cresce. Se você cuidar, ela cuida de volta. Deixei os cadernos, deixei as ferramentas, deixei a estrela. Agora depende de quem vier. Se for covarde, não vai durar uma semana. Se for teimoso, vai conseguir. E se for teimoso e inteligente, vai prosperar. Abaixo, havia uma linha final, escrita com a caligrafia mais trêmula, como se ele estivesse com dificuldade de segurar a caneta. E se alguém tentar tirar isso de você, lembra? A escritura está registrada, o testamento está registrado, a terra é sua por direito. Ninguém pode tomar o que é seu por lei. Mas tem que lutar, sempre tem que lutar. Adriana fechou o caderno devagar. Ficou sentada ali, no silêncio da noite, ouvindo o vento batendo nas tábuas soltas do telhado. No dia seguinte, ela foi até Curvelo de novo. Pegou carona com um caminhoneiro que passava pela estrada e parava em Corinto todas as terças para entregar ração. Ele a deixou na porta do cartório. O Dr. Otávio estava no balcão mexendo em papéis. Ele levantou a cabeça quando Adriana entrou. "Dona Adriana", disse ele com um aceno de cumprimento. "Veio buscar mais alguma coisa?" "Vim confirmar uma coisa", disse Adriana. "A escritura do rancho tá registrada no meu nome?" "Tá", disse o Dr. Otávio. "Desde que o inventário foi homologado. A senhora é a única proprietária." "Por quê? Alguém pode tentar tirar isso de mim?" O Dr. Otávio franziu a testa. "Quem?" "A cunhada. Ela falou em entrar com processo. Alegar que eu não tenho condições." O Dr. Otávio ficou quieto por um momento. Depois foi até um arquivo,
puxou uma pasta e voltou com um documento. Isso aqui é a escritura definitiva, disse ele, colocando o papel na frente de Adriana. Foi registrada em cartório há 40 anos, quando o Sr. Antônio comprou a terra. Passou para o seu marido por testamento, e de lá para a senhora como herdeira legal. Não tem brecha, não tem como contestar. A terra é sua. E as crianças? Perguntou Adriana baixinho. Ela falou que pode tentar pedir a guarda. O Dr. Otávio suspirou. Isso já é outra coisa. Processo de guarda é na vara de família. Não tem nada a ver com propriedade. Mas para conseguir tirar a guarda de uma mãe, tem que provar negligência grave. Abuso, abandono, perigo real. Morar em rancho no interior não é negligência. É escolha. Adriana sentiu o peso no peito diminuir levemente. Mas a senhora precisa se proteger, continuou o Dr. Otávio. Se ela entrar com processo, a senhora vai precisar de advogado. E isso custa dinheiro. Não tenho dinheiro, disse Adriana. Então arrume, disse o Dr. Otávio sem rodeios. Porque se ela vier com advogado e a senhora não tiver como se defender, as coisas podem ficar difíceis. Adriana voltou ao rancho de carona com o mesmo caminhoneiro. No caminho, ela pensou em tudo que havia construído nas últimas semanas. A horta, o poço, o leite da estrela, a ajuda de Benedito. Não era muito, mas era dela, era real, era possível. E ela não ia deixar ninguém tirar isso. Quando chegou em casa, Renan e Isabela estavam brincando perto do açude seco, construindo castelos de barro. Adriana ficou parada, olhando para eles. Estavam sujos, descalços, felizes. Ela foi até o depósito e pegou os cadernos de novo. Releu as páginas sobre plantio, sobre quando a chuva ia chegar, sobre o que plantar, quanto plantar, como vender. Se ela conseguisse colher uma safra boa, conseguiria dinheiro. Não muito, mas o suficiente para pagar advogado se precisasse. O suficiente para mostrar que tinha renda, que tinha condições. Naquela tarde, ela foi até a casa de Benedito. Ele estava consertando uma cerca quando ela chegou. Preciso de um favor, disse Adriana. Benedito largou o martelo. Fala. Você disse que ia me emprestar semente quando a chuva chegasse. Eu quero plantar tudo, todo o terreno que der. E quero que você me ensine a vender a colheita. Benedito olhou para ela com uma expressão que ela não conseguiu decifrar. Depois assentiu. Tá certo. Mas você sabe que vai ser trabalho duro, né? Plantar 8 alqueires sozinha, com 2 crianças pequenas. Eu sei, disse Adriana, mas eu não tenho escolha. Benedito ficou quieto por um momento. Depois chamou a esposa. Marisa, vem aqui. Dona Marisa apareceu na porta da cozinha, enxugando as mãos no avental. Essa moça aqui vai precisar de ajuda, disse Benedito. E eu vou ajudar, mas ela vai precisar de mais gente. Conhece alguém que faça bico de roça? Dona Marisa pensou por um momento. Tem o João, filho da Terezinha. Ele tá desempregado. E a Cida, que trabalha em dia de colheita. Chama eles, disse Benedito. Fala que é trabalho pago. Pouco, mas pago. Adriana sentiu a garganta apertar. Benedito, eu não tenho dinheiro agora para pagar ninguém. Você paga depois da colheita, disse ele simplesmente. Com parte da safra. É assim que funciona aqui. A gente confia. Adriana ficou sem palavras. Naquela noite ela escreveu numa folha de caderno arrancada. Lista do que preciso fazer. 1. Esperar a chuva, outubro. 2. Plantar com a ajuda do João e da Cida. 3. Colher. 4. Vender. 5. Pagar o que devo. 6. Guardar o resto. 7. Provar para todo mundo que eu consigo. Ela dobrou o papel e guardou dentro do primeiro caderno de Antônio como um lembrete, como uma promessa. No dia seguinte, Simone ligou. Adriana atendeu o celular velho que mal tinha bateria. Adriana, eu entrei com o processo, disse Simone sem saudação. O advogado já protocolou. Você vai receber a notificação em algumas semanas. É melhor você se preparar, porque quando o juiz vir as condições em que você está mantendo essas crianças, vai ser rápido. Adriana ficou quieta por um longo momento. Depois respondeu com a voz calma. Deixa eu te contar uma coisa, Simone. Esse rancho que você acha que não vale nada, ele tem água limpa,
tem terra boa. Tem 40 anos de conhecimento escrito em cadernos, e tem uma cabra que sobreviveu a 3 secas. Se ela conseguiu, eu também consigo. E quando você vier com o seu advogado, eu vou ter advogado também, e vou ter colheita, e vou ter prova de que os meus filhos estão bem. Melhor do que estariam em qualquer lugar. Ela desligou antes de Simone responder. Depois ficou sentada na varanda, olhando para o terreiro, para a estrela mastigando capim perto da cerca, para Renan e Isabela correndo descalços, rindo. E pela primeira vez desde que tudo havia começado, Adriana não sentiu medo, sentiu determinação. Pois, se você acredita que a Adriana vai conseguir, deixa o like, porque agora ela tem um plano, tem ajuda, e tem a teimosia que Antônio disse que era necessária. Mas a batalha contra Simone está só começando. E a colheita... Bem... A colheita depende de uma coisa que ninguém controla: a chuva. A chuva chegou na segunda semana de outubro, exatamente como Antônio havia previsto nos cadernos. Adriana acordou com o som das primeiras gotas batendo no telhado de barro, um barulho suave que foi crescendo até virar tambor. Ela levantou da cama, foi até a janela e ficou olhando. A terra vermelha do terreiro começava a escurecer, absorvendo a água com uma velocidade que parecia sede. Renan e Isabela acordaram com o barulho e vieram correndo. Ficaram os 3 na janela, olhando para a chuva cair. Não era tempestade, era chuva firme, constante, generosa. É agora, disse Adriana, mais para si mesma do que para as crianças. No dia seguinte, Benedito apareceu com um saco enorme de sementes no ombro. Atrás dele vinham João, um rapaz de uns 25 anos, magro e alto, com chapéu de palha e botas de borracha, e Cida, uma mulher de uns 40, com lenço na cabeça e mãos que pareciam conhecer terra melhor do que qualquer outra coisa. Vamos começar pelo lote da frente, disse Benedito, caminhando pelo terreno encharcado. A terra aqui é boa, drena bem, planta milho nessa parte, feijão ali e mandioca na beira perto da cerca. Adriana passou os 3 dias seguintes plantando. Acordava antes do sol nascer, trabalhava até o corpo doer, parava só para comer alguma coisa rápida e voltava. João abria as covas com uma rapidez que ela nunca tinha visto. Cida ia atrás, colocando as sementes na medida certa, cobrindo com terra. Adriana carregava os baldes de semente, marcava as linhas, regava quando necessário. As crianças ajudavam como podiam. Renan carregava ferramentas pequenas. Isabela juntava pedras do caminho. À tarde, quando o sol apertava demais, Adriana os mandava para a sombra da mangueira que crescia do lado da casa, com ordem de ficarem ali até ela chamar. No final da primeira semana, 4 alqueires estavam plantados. Milho, feijão, mandioca. Tudo em linhas retas, marcadas com estacas de madeira, do jeito que os cadernos de Antônio ensinavam. Benedito vinha todo dia supervisionar. Ele olhava as linhas, testava a profundidade das covas, verificava o espaçamento. Tá certo, disse ele no 4º dia com um aceno de aprovação. Você aprende rápido. Adriana limpou o suor da testa com a manga da camisa. Tô seguindo os cadernos. Os cadernos ensinam, disse Benedito. Mas tem gente que lê e não aprende. Você tá aprendendo. A notificação do processo de guarda chegou numa tarde de novembro. O carteiro entregou o envelope oficial, com carimbo do Fórum de Curvelo. Adriana abriu ali mesmo, em pé no meio do terreiro, com as mãos ainda sujas de terra. Era uma intimação para a audiência preliminar. Data: 15 de janeiro. Local: Vara de Família de Curvelo. Motivo: pedido de guarda provisória de menores em situação de vulnerabilidade social. Adriana leu 3 vezes. Depois dobrou o papel, colocou no bolso e voltou para o campo. Tinha trabalho a fazer. As semanas seguintes foram as mais difíceis. A plantação começou a brotar, pequenos pontos verdes rompendo a terra escura. Adriana ia todo dia verificar, com uma mistura de esperança e medo. Medo de que não crescesse, medo de que secasse, medo de que tudo desse errado no último momento. Mas cresceu. O milho subiu forte com folhas largas e verdes. O feijão se espalhou em fileiras organizadas. A mandioca enraizou. Benedito trouxe um advogado.
Era um homem jovem, uns 35 anos, chamado Dr. Paulo, que trabalhava em Curvelo e fazia alguns casos pro bono para quem não tinha condições de pagar. Ele veio ao rancho numa tarde de dezembro. Adriana o recebeu na varanda, serviu o café que havia feito no fogão a lenha. Dr. Paulo olhou ao redor, para a casa remendada mas limpa, para a horta produzindo, para o campo plantado, para as crianças brincando descalças mas saudáveis. A senhora tem uma boa defesa, disse ele, tomando o café devagar. A propriedade é sua por direito. As crianças estão bem cuidadas. Você tem renda projetada da colheita. Tem rede de apoio com os vizinhos. Não há negligência visível. E se o juiz não ver assim? Perguntou Adriana. Dr. Paulo ficou quieto por um momento. Aí a gente luta, mas eu acho que você vai ganhar, principalmente se a colheita der certo. A colheita começou em fevereiro. O milho estava maduro, as espigas pesadas e cheias. Adriana, João, Cida e até Benedito trabalharam lado a lado, cortando, juntando, ensacando. Levaram 5 dias para colher tudo. Ao final, havia 80 sacas de milho empilhadas no galpão, 40 sacas de feijão e mandioca suficiente para encher 2 caminhões. Benedito ajudou a vender. Ele tinha contatos em Curvelo, compradores que pagavam preço justo. No final, depois de pagar João e Cida, depois de devolver a semente emprestada em dobro para Benedito, depois de separar semente para a próxima safra, sobraram R$6.000. Adriana ficou olhando para o dinheiro em notas espalhado na mesa da cozinha. Era a primeira vez na vida que tinha tanto dinheiro junto. Ela separou R$2.000 para pagar o Dr. Paulo. Guardou R$3.000 para emergências e usou R$1.000 para comprar coisas que precisava. Roupa para as crianças, material escolar, algumas tábuas novas para consertar o telhado completamente e ração boa para a Estrela. A audiência foi num dia quente de janeiro. Adriana acordou às 4 da manhã, tomou banho com água do poço, vestiu a única roupa boa que tinha, uma calça preta e uma blusa branca que Dona Marisa havia emprestado. E foi para Curvelo de carona com Benedito. As crianças ficaram com Dona Marisa. Adriana beijou a testa de cada um antes de sair. "Volta logo, mãe", disse Renan, segurando a mão dela. "Volto", prometeu Adriana. "E volto com vocês." O fórum era um prédio velho no centro de Curvelo. A sala da audiência era pequena, com paredes amareladas e um ventilador de teto que fazia mais barulho do que vento. Simone estava lá, com um advogado de terno cinza e pasta de couro. Ela olhou para Adriana com uma expressão neutra, quase entediada, como quem já sabia o resultado. O juiz era um homem de uns 50 anos, com óculos de grau e uma expressão cansada de quem ouviu 1000 casos parecidos. Ele leu o processo em voz alta. Pedido de guarda. Alegação de condições inadequadas. Falta de estrutura. Situação de vulnerabilidade. Depois olhou para Adriana. "A senhora mora num rancho em Corinto, sem energia elétrica. É isso?" "Tenho energia agora, Excelência", disse Adriana. "Instalei mês passado. Está tudo regularizado." Ela entregou o comprovante da conta de luz. O juiz pegou o papel, olhou. "E renda? A senhora trabalha?" "Sou agricultora. Tenho propriedade rural registrada. Plantei e colhi minha primeira safra em fevereiro. Aqui estão as notas fiscais de venda." Dr. Paulo entregou os documentos. O juiz folheou. Ficou em silêncio por um longo momento. "As crianças estão matriculadas em escola?" "Estão, Excelência. Na Escola Municipal de Corinto. Aqui está a documentação." Mais papéis. O juiz olhou tudo. Depois virou para o advogado de Simone. "Doutor, qual é a base do pedido de guarda?" O advogado se levantou, ajeitou o terno. "Excelência, a requerente alega que a mãe biológica não possui condições financeiras e estruturais adequadas para criar 2 crianças. Que o ambiente é inadequado. Que as crianças estão expostas a situações de risco." "Que risco?" perguntou o juiz olhando para Adriana. "A senhora maltrata as crianças?" "Não", disse Adriana com a voz firme. "Elas passam fome?" "Não." "Estão doentes, machucadas, negligenciadas?" "Não." O juiz ficou quieto. Depois olhou para Simone. "A senhora é tia das crianças?" "Sou."
disse Simone. E qual é a sua motivação para pedir a guarda? Simone respirou fundo. Eu só quero o melhor para elas, Excelência. Elas perderam o pai. A mãe não tem estrutura. Eu posso oferecer uma vida melhor. Melhor como? Perguntou o juiz. Simone hesitou. Casa maior, escola particular, conforto. O juiz assentiu. Depois olhou para os papéis na frente dele. Ficou lendo por um tempo que pareceu interminável. Finalmente ele tirou os óculos e olhou para Simone. Senhora, morar em rancho no interior não é negligência. É escolha de vida. A mãe biológica possui propriedade registrada, renda comprovada. As crianças estão matriculadas em escola e não há nenhum indício de maus tratos ou abandono. O pedido de guarda é improcedente. Processo arquivado. Simone ficou parada, boquiaberta. O advogado dela começou a protestar, mas o juiz bateu o martelo. Audiência encerrada. Adriana saiu da sala com as pernas tremendo. Do lado de fora, Benedito estava esperando. Ela olhou para ele e assentiu, sem conseguir falar. Ele sorriu. Sabia que você ia ganhar. Quando voltaram ao rancho, já era final de tarde. Renan e Isabela vieram correndo do terreiro sujos de terra, com as mãos cheias de flores do campo que haviam colhido. Mãe, olha o que a gente achou! Adriana abaixou, abraçou os dois com força, sentindo o cheiro de terra e sol e infância. Vocês são meus, disse ela baixinho. Para sempre. Nos meses seguintes, o rancho se transformou. Adriana plantou a segunda safra, dessa vez com mais confiança. Consertou o resto do telhado. Pintou as paredes da casa de branco. Instalou uma cerca nova ao redor do terreiro. Estrela continuava lá, mastigando capim com a mesma indiferença de sempre. Mas agora ela estava mais gorda, com o pelo mais brilhante, produzindo leite todo dia. Adriana havia aprendido a fazer queijo com o leite, seguindo uma receita que encontrou no último caderno de Antônio. Vendia o queijo na feira de Corinto todo sábado, junto com verduras da horta. Não era muito dinheiro, mas era suficiente. Era digno, era dela. Renan se matriculou na escola e fez amigos. Isabela aprendeu a contar até 100 e desenhava o rancho em todos os cadernos. As duas crianças estavam mais altas, mais fortes, mais felizes. Foi numa tarde de abril, 6 meses depois da audiência, que Adriana estava sentada na varanda olhando o pôr do sol, quando viu um carro parar na porteira. Ela reconheceu. Era o Corolla cinza de Simone. Adriana ficou tensa, mas não se mexeu. Simone desceu do carro sozinha, sem Renato dessa vez. Veio andando devagar pelo terreiro, olhando ao redor. A casa pintada, o campo plantado. As crianças brincando perto do açude, que agora tinha água de novo, depois das chuvas de verão. Ela parou na frente da varanda e ficou ali, em pé, sem dizer nada por um longo momento. Você conseguiu, disse ela finalmente. A voz estava diferente, mais baixa, sem a arrogância de antes. Adriana não respondeu. Eu achei que você ia desistir, continuou Simone. Achei que em uma semana você ia ligar pedindo ajuda, pedindo pra gente levar as crianças. Não ia, disse Adriana. Simone olhou para ela. Havia algo nos olhos dela que Adriana nunca tinha visto antes. Respeito. Ou algo parecido. Eu vim pedir desculpa, disse Simone. Pelo processo, por tudo. Eu estava errada. Adriana ficou quieta. Depois assentiu uma vez. Simone virou para ir embora, mas parou. Se você precisar de alguma coisa, qualquer coisa, pode ligar. Adriana olhou para a cunhada. Depois olhou para as crianças, para o campo, para a estrela mastigando perto da cerca. Eu não preciso de nada, disse ela com a voz calma. Eu tenho tudo o que eu preciso. Simone assentiu devagar. Depois foi embora. Adriana ficou sentada na varanda até o sol desaparecer completamente, tingindo o céu de laranja, rosa, roxo. Estrela se aproximou, mastigando um tufo de capim e ficou parada ao lado da varanda como se estivesse fazendo companhia. Adriana estendeu a mão e tocou o pelo áspero da cabra. Obrigada, disse ela baixinho. Por tudo. Estrela não reagiu. Só continuou mastigando, com aquela indiferença que Adriana havia aprendido a amar.
A indiferença de quem já viu tudo, já sobreviveu a tudo e sabe que o único jeito de seguir em frente é continuar, um dia de cada vez. Naquela noite, depois de colocar as crianças para dormir, Adriana pegou os cadernos de Antônio pela última vez, leu a carta que ele havia deixado, para quem ficar com a terra. Depois pegou uma caneta e escreveu, na última página do último caderno: "Meu nome é Adriana Ferreira. Eu fiquei com a terra. No começo eu não sabia se ia conseguir, não sabia se tinha força. Mas aprendi uma coisa: terra não precisa de força, precisa de teimosia, precisa de alguém que não desiste. Obrigada, Antônio, por deixar os cadernos, por deixar a estrela, por deixar essa chance. Eu cuidei bem e vou continuar cuidando. E se um dia alguém ler isso depois que eu me for, saiba, essa terra é justa. Se você plantar, ela cresce. Se você cuidar, ela cuida de volta. Não desista nos primeiros 6 meses. Dê tempo para a terra te mostrar o que ela pode ser. Boa sorte." Adriana Ferreira, abril de 2023. Ela fechou o caderno e guardou de volta na caixa de madeira. Depois apagou a vela e foi dormir. Do lado de fora, Estrela estava deitada perto da cerca, olhando para as estrelas, como se entendesse que algumas coisas valem a pena esperar. Se a história de Adriana tocou você de alguma forma, deixe nos comentários. Você já precisou recomeçar do zero? Se você acredita em segundas chances, em terra que é justa com quem cuida dela, em cabras teimosas que sobrevivem a tudo, deixe o seu like e compartilhe este vídeo com alguém que precisa ouvir que é possível reconstruir, mesmo quando tudo parece perdido. Obrigada por ter ficado até aqui e até a próxima.